Olá, eu sou Adrio Rattori. Olá, eu sou Rafael Medeiros. Estamos aqui para dar continuidade a essa lista de vídeos do Google Classroom. No tema de hoje, nós iremos continuar o nosso desenvolvimento das atividades na figura do professor, focando no recurso chamado rúbrica. A rúbrica é um recurso para você corrigir de uma maneira mais fácil trabalhos que sejam enviados pelos alunos. Então, para você não ter que estabelecer os critérios e, às vezes, se confundir com os critérios, você pode criar uma rúbrica, que é um padrão de avaliação de questões mais dissertativas, tá? Vamos lá conferir? Isso facilita muito a vida do professor na hora de corrigir a atividade, né? Exato. Vamos lá começar, então? Então, vamos. Bom, eu acredito que vocês estejam agora visualizando o meu mural e nós vamos criar uma atividade e dentro dessa atividade vamos criar uma rúbrica, tá bom? Então, clicamos aqui na aba Atividades e vamos criar uma atividade, tá bom? E a nossa atividade vai ser a seguinte, ó. Vamos pedir ao aluno para que ele crie um texto dissertativo acerca do tema Educação e Covid-19. Então, quando você coloca o título, observe que automaticamente vai habilitar o campo rúbrica. Ele estava desabilitado e ele passa a permitir que a gente crie a nossa questão, tá? Você pode especificar aqui para o aluno o que você deseja, por exemplo, uma estrutura adequada, uma linguagem técnica científica, e você pode esperar um desenvolvimento do argumento. Se você quiser anexar algum arquivo, seja um link de vídeo para inspirar os alunos, um vídeo do YouTube, um link de um blog, um arquivo do seu computador, você pode, tá? Você pode também configurar isso daqui para várias turmas que você esteja trabalhando, enviar para alguns alunos específicos, pode atribuir uma pontuação. Eu vou deixar aqui 100 pontos. Você pode colocar uma data de entrega, que pode ser, por exemplo, dia 9, e você pode colocar um tópico. Por exemplo, vou colocar que essa atividade é do tópico de redação. Nós já criamos nos vídeos anteriores o tópico de pontuação. E aqui nós vamos para o foco da nossa atividade, que é a criação de rúbricas. Então, você clicando aqui no mais rúbrica, vai aparecer criar rúbrica, reutilizar rúbrica ou importar do planilhas Google. Vamos criar uma rúbrica do zero, tá? Então, vamos criar uma rúbrica. E aí, nós vamos aqui usar a pontuação, tá? Usar a pontuação. A pontuação que a gente colocou lá de 100% lá no nosso texto. E aí, a gente vai criar alguns critérios que fazem parte da rúbrica. Como a gente indicou para o aluno que nós vamos avaliar sobre 3 critérios, nós vamos utilizar o primeiro critério que a gente apontou lá como sendo estrutura, tá? Estrutura vai ser o nosso primeiro critério. E o que a estrutura vai avaliar? A estrutura vai avaliar o seguinte. A estrutura vai avaliar se o texto possui introdução, desenvolvimento e conclusão bem claros e conectados entre si ao longo do texto. Vamos atribuir a essa atividade, a esse item, 2 pontos. Sendo que o aluno pode receber 2 pontos, se ele atender parcialmente 1 ponto, e se ele não atender, ele não recebe nada, né? Ele recebe 0 pontos. O professor, então, quando receber o trabalho de cada aluno, deverá verificar se, para receber 2 pontos, se o texto possui completamente, atende completamente e possui as 3 partes de um texto dissertativo. Portanto, se a estrutura está completa. Contudo, se o texto do aluno não possui claramente essas 3 partes, a gente pode dizer que ele tem uma estrutura parcial. E o que é a estrutura parcial? O texto não possui claramente uma ou mais partes principais de um texto dissertativo. Aí, se o professor identificar, ele vai, então, classificar esse trabalho como recebendo 1 nesse item. O professor pode se deparar com um texto ruim e sem estrutura, né?
O aluno não foi capaz de colocar a estrutura que foi solicitada no texto dele. E aí, se o professor se deparar com um texto que não possui as 3 partes principais no texto dissertativo, ele já sabe que ele deve atribuir nota 0. Dessa forma, você cria um padrão de correção mais rápido para você executar essas avaliações, tá? Bom, nós podemos adicionar outros critérios, como, por exemplo, um segundo macro critério, que seria a linguagem, né? Na linguagem, a gente vai verificar se o aluno utilizou corretamente a língua portuguesa para criar um texto de natureza dissertativa. Nós temos aqui a possibilidade do aluno utilizar uma linguagem argumentativa e expositiva adequada para um texto do gênero dissertativo. É isso que esse critério vai analisar. E aí você pode criar uma graduação, né, de pontuação, em que você vai atribuir 2 pontos para esse carinha, para esse critério. Você pode atribuir 1 ponto caso ele não apresente um excelente desempenho, ou atribuir 0 pontos caso ele não atenda. Como é que a gente pode estratificar esse desempenho dentro do critério linguagem? Você pode dizer que, se ele atender completamente, a linguagem foi empregada de maneira adequada. Se ele utilizar a linguagem de maneira insuficiente, mas apresentar algumas virtudes, parcialmente adequada, e ele pode não utilizar a língua portuguesa de maneira adequada para a natureza do texto em questão. Então, a linguagem seria não adequada. Neste sentido, é importante você descrever para o professor o que seria uma linguagem adequada, como, por exemplo, o aluno usa linguagem técnica científica. Já no segundo extrato, você pode identificar que um texto possui uma parte do texto que não está em linguagem científica, ou seja, ele não conseguiu cumprir em todo o texto essa proposta. E no terceiro nível, né, no terceiro extrato dentro desse critério, seria o pior desempenho possível, que seria o texto apresentar erros de pontuação, ortografia e não apresenta linguagem técnica científica. Aí, nesse caso, o aluno não receberia pontuação nesse critério, tá? Podemos criar um terceiro critério para acompanhar aquilo que nós colocamos logo no começo do texto para o aluno, que seria a necessidade de ele desenvolver de forma lógica um raciocínio para desenvolver um argumento. Então, vamos chamar de desenvolvimento do argumento. Nesse critério, o aluno deve ser capaz, né? O aluno deve ser capaz de expor seu raciocínio de maneira lógica e coerente. E aqui nós podemos criar quantos extratos a gente quiser, né? No outro a gente colocou extratos de 2, 1 e 0. Aqui a gente vai fazer com 1 a mais, tá? Vamos colocar um extrato com 3, um extrato com 2, um extrato com 1 e um extrato com 0. É importante você perceber que não pode ter 2 extratos por mesma pontuação. Sempre precisa ser extratos com pontuações diferentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, nível 0. Então, tem um patamar de 3, de 2, de 1 e de 0. Para esse desenvolvimento do argumento, eu vou dizer assim, ó, que o aluno ou atende completamente, ou atende parcialmente, ou o aluno atende pouco, é uma possibilidade, ou o aluno simplesmente não atende, tá bom? Que seria a atribuição da nota 0. Caso o aluno atenda completamente, significa que o texto foi capaz de expor o raciocínio de maneira lógica e coerente. Caso o aluno atenda parcialmente, significa, então, que o texto foi capaz de expor seu raciocínio de maneira lógica, mas não de forma coerente. Caso
o aluno atenda pouco, significa que o texto foi capaz de expor seus raciocínios de maneira coerente, mas não de forma lógica. E, por último, obviamente, quando o aluno não atende, significa que o texto não foi capaz de expor seu raciocínio de maneira lógica e nem de forma coerente, ou seja, não atendeu nenhum dos critérios, ok? Então, nós temos aqui 3 critérios. O primeiro recebendo até 2 pontos, mas podendo ser 1 e 0. O segundo também recebendo 2 pontos, podendo receber até 2 pontos, mas receber 1 e 0. E o terceiro recebendo até 3, portanto, recebendo 3, 2, 1 ou 0. Total, então, essa atividade vai ser avaliada numa escala de 1 a 7, tá bom? Você pode agora clicar em salvar, e essa rúbrica agora vai estar salva, o que significa que qualquer trabalho que seja enviado para essa atividade vai ser corrigida considerando essa escala de pontuação. Quando você clicar em criar atividade, esse trabalho, então, essa atividade será enviada para todos os alunos, para que eles respondam até a data de entrega, que no nosso caso aqui é 7 de setembro. Então, dentro do tópico redação, nós temos essas atividades. Os alunos, então, enviarão o seu texto dissertativo e nós, como professores, poderemos, então, corrigir através dessa escala que foi criada usando o recurso rúbrica. Tudo bem, Adro? Deu para perceber a importância da rúbrica? Então, olha só, pessoal, como é interessante a importância da rúbrica, né? E a intenção de facilitar na hora de corrigir a atividade, né? Então, fica muito mais fácil para o professor e ele já vai ter uma direção, né? Já vai estar aí explicando os critérios de avaliação, né? Para o aluno estar respondendo. Exatamente. Né? Não é isso, Rafael? Agora, nós vamos, nesse momento, o Adro vai enviar um trabalho como se fosse uma resposta do aluno para essa atividade que acabamos de criar. Em seguida, o Adro também irá, no perfil de professor, mostrar como que podemos, então, corrigir esse trabalho usando aquela rúbrica que acabamos de criar. Não é, Adro? É isso mesmo, Rafael. Então, eu já enviei aqui. Né, eu já enviei, eu vou estar compartilhando a tela agora com vocês. Então, tá aqui, a atividade já está feita, né? E tem aqui, ó, já está entregue, foi 1. Né, olha, eu cliquei na parte da atividade, tá aqui que foi entregue. Né, tá aí. Eu posso clicar aqui, ele vai ser direcionado para uma outra aba, né? E nessa outra aba vai estar aqui o texto que o aluno enviou. Né, o aluno pode ter enviado aí um arquivo dentro do Google Docs, ele pode ter a opção lá de criar um novo, né, e mais para frente a gente vai fazer vídeos, né, Rafael, mostrando como se fosse a visão do aluno fazendo as atividades, né, como ele estivesse respondendo cada atividade que a gente já criou nesse tópico dos vídeos aqui, para ter uma noção de como funcionaria, né. Então, tá aí o texto, né, aqui estão as rúbricas e a nota, né, olha só. A rúbrica que o Rafael fez, clicou em estrutura, aparece aqui a estrutura, né, a estrutura completa, parcial e sem estrutura. Se clicar em linguagem, tem aqui adequada, parcialmente adequada e não adequada. E se for no desenvolvimento, atende completamente, atende parcialmente, atende pouco e não atende. Né? Então, aqui a gente vai escolher logo aqui na estrutura. Vou dizer que aqui está com uma estrutura total, né? E aqui na linguagem, ele está com uma linguagem adequada também. Né? Só que no desenvolvimento, colocar aqui um ponto, não está meio lógico. Né? Então, pode ver que já aparece a atribuição da nota.
que deu aí o 71% dos 100, né? Então aqui eu posso colocar um comentário particular para ele também, né? Eu posso dizer que ele não foi muito, colocar o texto foi capaz de expor. O raciocínio de maneira coerente, mas não de forma lógica. Aqui seu comentário particular. Vou postar esse comentário, vai ser enviado só para o aluno. Né? Então, depois de ter feito toda a visualização, né, eu também posso selecionar aqui ó, e colocar um comentário para ele, né, e explicar também aqui qual é a parte da atividade que não está correspondendo, né? Então aí tá, né? Eu peguei e já fiz tudinho isso aí. Eu vou ter a opção aqui, ó. Posso devolver várias vezes ou simplesmente devolver. Quando eu clicar em devolver, né, vai ser enviado novamente para o aluno já com a pontuação dele, né, de forma bem simples, bem fácil. E é isso, Rafael. Mas a gente acabou de demonstrar o processo de criação e utilização das rúbricas, né? Então, a gente espera que esse recurso seja muito usado pelos professores para corrigir esse tipo de trabalho dissertativo em que você precisa ter uma escala coerente para avaliar os trabalhos dos alunos, né? Então, a gente volta agora nos próximos vídeos, né? E lembrando, né, Rafael, que o formato de atividades que são feitas, que a gente já mostrou, pode ser inserido como rúbrica, né? Só não é somente na parte dissertativa, né, mas qualquer atividade que é feita lá dentro de criar a parte de atividade, né, a gente pode estar aí utilizando a rúbrica e também pode utilizar, reutilizar a rúbrica que já foi criada. Né? Então a gente aguarda vocês nos próximos vídeos. Até mais, gente. É.